A maioria dos jogadores de futebol come saudável, mas a dieta do Messi quase o matou. Quando o Messi chegou em Barcelona em 2003, mesmo sendo um jogador de futebol profissional, ele era como qualquer outro jovem de 18 anos. Comer saudavelmente não era sua prioridade. Estou falando de pizza, doces, biscoitos. Messi era literalmente viciado em comida lixo. E com o passar dos anos, sua dieta só piorou. Corria o boato de que se alguém colocasse frutas, legumes ou salada no prato do Messi, ele literalmente sairia da sala. E depois de ir à academia, ou jogar uma partida em vez de comer algo nutritivo, ou, sei lá, tomar um shake de proteína, Messi precisava de fast food. E pior de tudo, Coca-Cola. A situação piorava. Messi não conseguia passar um dia sequer sem refrigerante. O louco é que ele ainda estava se tornando um dos melhores jogadores do mundo. Então, o que dirão? Ninguém impediu suas ações, até que se tornou um problema grave repentinamente. Sim, as coisas estavam ficando realmente ruins. Messi estava mantendo isso em segredo, mas por trás das cenas, ele estava em negação e pagando o preço. Porque ele passou anos sem cuidar de sua saúde, todos os dias. Ele acordava doente. Mas ficar doente lá no campo e chocar o mundo foi o alerta que ele precisava. Então, pouco tempo depois, Messi visitou seu médico e explicou o quanto a comida lixo estava tomando conta de sua vida. E naquele momento, Messi e os médicos perceberam que se ele não mudasse sua dieta, sua carreira e sua vida estariam acabadas. Então Messi prometeu mudar por seus fãs, e felizmente ele tinha o apoio certo ao seu redor. Começou com o gerente do Barcelona removendo todas as máquinas de venda automática no campo de treinamento do clube. Pouco depois, Messi contratou um nutricionista para seguir uma dieta saudável. Desde que Messi mudou seus hábitos, ele não só deixou de ficar doente, como levou sua carreira a outro nível. Eu comi mal por muitos anos, 22, 23, 24 anos. Eu não me importava. E o que você come agora? Agora eu como bem. Eu como peixe, eu como carne, salada, vegetais. A verdade é que eu como tudo o que gosto, mas de forma organizada e não em excesso. Meu Deus, acho que o Messi mudou minha vida. Mas de qualquer forma, por mais louca que fosse a dieta do Messi, o que Max Cruz comeu literalmente o expulsou do futebol. Em 2016, Max enfrentava um dilema. Enquanto jogava pelo Wolfsburg, ele estava tendo uma das piores temporadas de sua carreira. E não vou mentir, cara, seu treinador estava furioso. Porque não só o Max estava jogando mal, a vida inteira desse cara estava desmoronando. De ser pego jogando até roubar o telefone de alguém que tirou uma foto dele, o treinador do Max estava mais do que farto. Ele estava dando apenas mais uma chance para o Max acertar as coisas. Então você acha que ele pegaria leve, certo? Bem, da próxima vez que Max apareceu para treinar, é como se ele quisesse ser expulso do time. Durante o acampamento de treinamento, meses antes, a dieta do Max preocupava a todos. Porque não só ele estava comendo de maneira não saudável, ele tinha uma obsessão estranha. Esse homem literalmente não conseguia comer uma única refeição sem Nutella. E ouça, cara, toda vez que Max aparecia, ele estava com ela. Então seus colegas de equipe não tiveram escolha a não ser vê-lo espalhá-la por todo lugar. Seus colegas de equipe tiveram que confrontá-lo sobre isso, deixando claro que ninguém na equipe queria ver aquilo. No início da temporada, cada colega do Max fez uma promessa para se tornarem os melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Então nada de comida lixo, especialmente nenhuma estranha obsessão por chocolate. E mesmo que toda a equipe do Max estivesse comprometida em se tornar lendária, ele ainda não conseguia passar um único dia, arranhe isso, uma única refeição sem Nutella. Então, quando Max apareceu para o treino, babando em todo o café da manhã, essa foi a gota d'água. Quando seu treinador viu quão ruim era o vício, era hora de deixar Max ir. E o Wolfsburg não só o expulsou do futebol, apenas porque ele não conseguia abandonar o vício, eles decidiram, vamos também aplicar a este homem uma multa de 28 mil dólares. Agora eu entendo, não há muito o que aprender com um vício estúpido como esse, mas a história da dieta de Sérgio Ramos vai mudar sua vida. Veja, tudo começou lá em 2003. E naquela época, Ramos entrou no futebol profissional como um garoto tímido, magro, de 17 anos. Então ninguém esperava que ele se tornasse grande tão cedo, nem mesmo ele.
Então, a partir daquele momento, mesmo achando que não poderia viver sem eles, ele sacrificou todos aqueles lanches noturnos para dobrar seus ganhos. E pelos próximos 15 anos, ele teve apenas um objetivo em mente: melhorar a cada ano. E por causa disso, ele transformou completamente seu corpo e passou de ser mais magro do que eu para um dos atletas mais definidos e lendários de todos os tempos. Tudo graças a uma fórmula secreta. Veja, durante a Covid 2020, Sérgio fez seu maior salto. E todos se perguntavam como diabos ele passou de isso para isso para isso. Ele era... Você sabe? Não. Ele fez isso legitimamente. O que realmente aconteceu foi Ramos saindo de sua preguiça e fazendo as compras de supermercado ele mesmo. E só porque ele estava colocando todas essas horas extras, todo esse trabalho duro, ele se certificou de comprar comida para se transformar em um monstro da natureza. E bem, uma vez que ele encontrou as refeições que funcionavam, acabou para qualquer um contra quem ele jogava. Veja, Ramos se dedicou a um café da manhã de campeões. Ele prepara um café puro 4 vezes por semana. Então ele devora um pão integral com peito de peru, ovos e frutas. Escute, mano, estamos falando sobre o Sérgio Ramos. Esse homem é literalmente uma máquina. 3 vezes por semana, ele faz seus treinos mais difíceis sem comer nada. Mas ei, ele não é um psicopata completo. Assim como a maioria das pessoas, depois do trabalho, nosso garoto tem que comemorar um pouco. É quando ele bebe o seu favorito, um shake de proteína de morango. E no que diz respeito ao almoço e jantar, ele junta uma salada, peixe e bife. Mas escute, eu não vou mentir pra você, cara. Até o Ramos não consegue resistir ao seu prazer culpado. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Ramos tem um segredo sujo. Uma coisa que ele esconde é que ele gosta delas longas e escuras. Sim, você sabe do que estou falando. E a cada 2 semanas, Ramos simplesmente não consegue se controlar. Ele pega o telefone e liga para o único homem que pode entregar. E é quando isso acontece. Seus churros de chocolate. O que você pensou que eu estava falando? O que há de errado com você, cara? Você precisa sair um pouco de casa. Veja, eu acho que você deveria seguir o conselho do Ramos. Talvez eu faça um vídeo sobre você se tornando um campeão de futebol. Não tenho problema em te tornar famoso. Por outro lado, o que Masahiko Inoha come é tão estranho que quase não consegui colocá-lo no vídeo. Mas para você... O cara ouvindo minha voz agora prestes a clicar no botão de inscrever-se, esta próxima história é pra você. Veja, em 2006, Masahiko fez sua estreia na J-League do futebol. Enquanto atuava no Japão, ele estava determinado a se tornar um dos maiores jogadores da história. Mas às vezes, seus objetivos precisam ser um pouco mais realistas. Veja, Masahiko pulou de time em time mais do que Kendall Jenner. Não vou mentir, cara, esse sujeito era ruim, e ele jogar tão mal provavelmente tinha muito a ver com sua dieta. A maioria dos atletas profissionais se esforçaria para se tornar excelente em sua carreira. Mas Masahiko, bem, como ele não estava contribuindo para ganhar jogos, ele teve que encontrar outra maneira de se tornar viral. E foi quando ele decidiu tentar se tornar como meu pai. Sim. As coisas ficam um pouco loucas na hora do jantar. Mas sério, Masahiko, ele levou sua dieta a outro nível, onde não uma, não 2, mas 3 vezes por dia, ele tem que comer potes inteiros de sorvete. Apenas pense nisso por um segundo. O cara realmente acha que sobremesa vai fazer dele um jogador melhor, e eu não sei se esse cara estava tentando um recorde mundial ou algo assim, mas ele experimentou todos os sabores da história. Apenas imagine entrar para os livros de história, mais conhecido como um especialista em sorvete do que sua carreira de atleta profissional. Agora, ok. Por mais famoso que Masahiko tenha se tornado pela comida que ele comeu, é louco pensar que a primeira vez que a esposa de Robert Lewandowski colocou algo em sua boca, transformou em um dos maiores jogadores de futebol. Veja, foi em 2006 que tudo começou para Lewandowski. Na época, ele estava apenas começando sua carreira no futebol, mas já tinha expectativas astronômicas. E tudo era culpa dos pais de Lewandowski, porque em seus auge, eles eram atletas estrelas. Então os treinadores assumiram que estava em seus genes se tornar algo extraordinário, mas havia um grande problema. Lewandowski era um garoto fraco, magro, de 17 anos com pernas de palito. Então naquele ano, mesmo tendo liderado a 3ª divisão polonesa com 15 gols, o Legia Warsaw o viu como um risco e o dispensou. Agora Lewandowski poderia ter deixado isso abalá-lo e simplesmente desistido, mas em vez disso, isso só o motivou ainda mais. E desde aquele momento, ele fez de sua vida uma missão para entrar para a história. E uma vez que ele teve a chance de jogar futebol profissional, não havia maneira alguma de ele decepcionar. Lewandowski decidiu planejar minuciosamente sua vida.
Estou falando de experimentos com sua dieta, treinamento e sono. Quando esse homem entrou nas grandes ligas, marcando em média 20 gols por temporada instantaneamente, não podia ser coincidência. Mas em 2013 veio a maior bênção de sua vida. Naquele ano, ele encontrou e casou-se com a garota ideal. E é engraçado, porque ela não era apenas uma atleta, ela era conhecida mundialmente por ser uma guru de fitness, especialista em sono e nutricionista. Mesmo com Lewandowski dominando os melhores atletas do mundo, Anna o apresentou as melhores fórmulas para recuperação muscular e desempenho máximo. Ela foi direta com seu parceiro. Para ele se tornar uma lenda, teria que cortar a eventual corona que tomava com os amigos. Então ela o obrigou a abandonar gordura, açúcar, lactose e álcool. Agora veja, Lewandowski sabia que tinha uma missão, e qualquer coisa que o impedisse disso era inútil. Ele reorganizou sua dieta. No café da manhã gosta de mingau. No almoço, espaguete de legumes com suco de beterraba e especiarias frescas. E para o jantar, geralmente peixe fresco ou frango, mas ocasionalmente sua esposa permite que ele inclua alguns lanches como panquecas, brownies ou sua bebida favorita, chá de matcha. E desde que ele dedicou essa dieta, ele não só tem tido as melhores temporadas de sua carreira, seu físico transformou completamente. Tipo, estou falando muito, seus colegas de equipe literalmente o apelidaram de O Corpo, então acho que é seguro dizer, todos nós poderíamos usar uma garota como a de Lewandowski. E agora, o momento que todos estávamos esperando, a vez de Cristiano Ronaldo. E ouça, o que ele come fará você questionar tudo o que pensava que sabia sobre comida. A maioria das pessoas me disse: Cristiano, você é um jogador de muito talento, mas é muito magro, então estou me aprimorando. Imagine ser uma daquelas pessoas que duvidaram de Cristiano Ronaldo. Talvez eu seja muito bom, mas não sei o motivo. Você deve se sentir estúpido, mas escute, durante sua adolescência e período em Manchester, esses duvidosos não eram capitães. Ele era apenas um garoto português magro, então ele precisava ganhar massa. Ronaldo sabia que para ganhar o respeito deles e se tornar um grande jogador de todos os tempos, seria necessário muito mais do que habilidade. Ele tinha que se dedicar na academia e à sua dieta. Vamos lá, cara, todos nós conhecemos o Ronaldo, o homem é uma máquina. Isso seria fácil, e em 2009, quando ele assinou com o Real Madrid, já que Ronaldo queria aproveitar o auge de sua carreira, toda vez que ele ia a um restaurante, se o bife dele vinha com até 1 grama de gordura, ele quase brigava com o garçom. Então é por isso que Ronaldo desistiu. Ele contratou seu próprio chefe pessoal. Ele realmente se forçou a comer a mesma refeição simples, 6 vezes por dia. Estou falando de frango, brócolis e arroz. Sim, eu sei. Esse homem pode muito bem ter comido papelão. Imagine comer isso todos os dias. Quase 2 décadas depois, parece que ele não vai se aposentar antes dos 60 anos. O cara tem apenas 7% de gordura corporal, 3% a menos que o jogador de futebol médio. O homem de 36 anos possui o físico de um jovem de 20 anos. Então, a dieta funciona. Mas ouça, cara, afinal de contas o Ronaldo não é realmente um robô. Ele se diverte um pouco, porque quer que o pequeno Ronaldo Júnior tenha uma infância. Eles às vezes se unem em refeições fora da dieta, e alguns dos favoritos dos meninos são noites de cinema com pizza e sorvete. Mas não se confunda, se Ronaldo se permite ir tão longe, assim que seu filho vai para a cama, ele tem que se torturar com alguns exercícios abdominais extras. Afinal, é o Ronaldo. Como ele poderia viver consigo mesmo se permitisse que uma refeição o dominasse? E ei, por mais rigoroso que Ronaldo seja com sua dieta, houve aquela vez que as câmeras o pegaram fazendo algo contra suas regras. E agora o mundo conhece seu maior segredo. Até ele não consegue resistir à tentação de um Kentucky Fried Chicken. Como? Como você pôde, Ronaldo? Estou decepcionado, cara. Mas ei, pelo menos comendo isso, você não foi multado em centenas de milhares de dólares, como naquela vez em que um jogador desrespeitou um país inteiro ou quando outro foi racista. E eu sei que vocês querem saber mais, então clique neste vídeo aqui. Essas são as comemorações proibidas no futebol, incluindo a provocação de Nick Bender, que nem acho legal. Então eu te vejo lá. Clique.